Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó Casas Irmãs, para mais um momento, para mais um encontro da noite de hoje. Hoje teremos nossa irmã Neide falando sobre o tema do livro Evangelho por Emmanuel, que é A Fé Sem Obras é Morta. Então, antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer, como sempre fazemos, uma vibração para o nosso planeta. Então, fechemos os nossos olhos, façamos silêncio, vibremos paz para o nosso planeta, que sai do nosso coração, da nossa mente, as melhores energias de amor, de paz, envolvendo o nosso planeta Terra, envolvendo as zonas de conflito, onde quer que tenha um coração conturbado, que a paz chegue, que a esperança, a harmonia chegue e acalme o ambiente. Que as vibrações de amor, de paz, de concórdia, possam ir aos líderes de nação, onde cada um possa ser tocado pelo poder de Deus, pela espiritualidade de luz, para ter paz, para ter união, comunicação, diálogo, para se manter a harmonia. Que essa energia possa ir para os mares, para as nossas florestas, para o nosso ambiente. Cada país, cada lar, possa ser tomado pelo poder de Deus, da paz e do amor. Que uma grande luz possa envolver o nosso planeta Terra. Cada centelha saída dos nossos corações possa se unir a essa grande centelha de paz, de luz e de amor, envolvendo o planeta Terra. Que Deus nos abençoe e vamos passar agora a palavra para a nossa querida irmã, que fará a reflexão da noite de hoje. Neidinha, é com você. Boa noite a todos, muita paz e muita luz, e que sejamos intuídos e guiados, né, por a espiritualidade para que nós possamos aprender, né, um pouco mais com os ensinamentos da noite de hoje, que é através do Evangelho de Tiago e das orientações de Emmanuel. Então, vamos aprender mais um pouco e analisar o que Emmanuel nos traz a respeito desse evangelho. Então, já o evangelho já é uma grande orientação para nós, né? E o Emmanuel faz essa benesse para nós, para às vezes a gente lê o evangelho e não entende muito, né? Não chega assim ao nosso entendimento maior. E Emmanuel já traz dentro do texto com exemplificações para que a gente possa absorver essa mensagem
com mais eficácia. Na verdade, é essa. Então, Tiago, no seu Evangelho, nos traz o seguinte: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Então ele faz uma pergunta. Então nesse Evangelho de Tiago, ele realmente é uma carta, na verdade é uma carta que ele exemplifica e ele até dá exemplos, né, que de ver alguém necessitado ou passando fome ou frio e você simplesmente fizer um consolo de, de oração, meu irmão, é isso mesmo, vá, tenha fé, mas a pessoa está, naquele momento, a pessoa precisa da fé, mas também precisa do material. Então, o que a carta de Tiago, nos remete à reflexão que nós precisamos ter fé, mas uma fé também pautada em obras. E aí vamos ver o que Emmanuel nos traz de maior explicação, mais a miúde, sobre isso. Então, aqui o Emmanuel nos traz que, às vezes, muitas vezes, nós julgamos, nós homens em si, a humanidade, né? Julga ter a chave da vida superior, ou seja, achar que pode se elevar espiritualmente, simplesmente mantendo a fé. Mas ele aqui nos diz o seguinte: como com bastante apenas convicção para que se realize serviço determinado. Então, não é necessário. E aí ele exemplifica, né? Então, ele nos traz essa reflexão de que nós, humanos, podemos achar que temos elevação espiritual ou já estamos no céu, né? Assim, apenas tendo a fé, fazendo louvores, que é muito, orando, que é uma necessidade, a oração é necessária, é benéfica, mas também é preciso a gente fazer um movimento de realizações, tanto voltado para o nosso semelhante quanto para nós mesmos. Então, essa obra que o Tiago se refere é uma obra que pode ser uma obra material, como também uma obra espiritual. Então, nós temos que ter atitude. Então, ter somente a fé, sem atitude, sem pôr essa fé para a mercê no serviço, para amparar outros, nossos semelhantes, e a nós mesmos, porque também precisamos de amparo material e amparo também espiritual. A gente precisa fortalecer, e um dos serviços grandes que, quando nós temos fé, é justamente trabalharmos a nossa reforma íntima, que depende de atitude, né? Atitude de mudança, atitude de melhorar a nossa condição moral. Então, é também um grande serviço esse que precisamos. Então, se nós temos a fé, nós também temos que trabalhar, e é algo que demanda um esforço muito grande nosso, porque às vezes a caridade material é mais fácil, vamos dizer assim, que está mais disponível do que nós, às vezes, olharmos internamente e observarmos o que nós precisamos melhorar na nossa conduta moral, e, logicamente, se melhorarmos a conduta moral,
nós também vamos nos elevar, e essa elevação vai mostrar ou demonstrar a fé. Porque às vezes a gente apenas dizendo que tem fé, como é que nós podemos provar, acreditar nisso, não é? Se nós não temos obras que demonstrem que você tem a fé, não tem o serviço. Né? E aí Emmanuel nos traz exemplos, né? Ele nos fala de obras de construção. Então, para se edificar um prédio, um edifício, é preciso ter um planejamento, uma planta, né? Uma planta arquitetônica. Tendo a planta arquitetônica, logicamente nós vamos edificar e o edifício vai sair perfeito, né? A obra vai ser completa, a obra vai ser realizada. Mas, em contrapartida, ele diz que, ele chama aqui no texto, um alejão arquitetônico, ou seja, aquele mal acabado, né? Não tem planejamento, mas de qualquer sorte serve para abrigar alguém que não tem rumo, que está sem teto. Abriga não é o melhor, mas serve para abrigar, ou seja, a obra, né, serve para realizar um serviço, uma benfeitoria. Ele também nos traz alguns exemplos de um viajante, outro exemplo de um viajante com muitos croquis arquitetônicos de implementação de uma cidade inteira. Então, vai ser uma obra gigantesca que precisa de um bom plano, de um planejamento fabuloso, não é? Mas se esse viajante está com todos esses croquis, esse planejamento tão bom, tão, tão de excelência, estiver no meio de uma tempestade e não tiver um abrigo para si, esse plano, esses croquis, essa planta, não vai abrigá-lo e não vai deixar que ele se molhe todo, como Emmanuel nos diz aqui, que encharque os ossos. Né? Então, esse plano apenas não vai salvá-lo. Então, a mesma coisa é a fé. A fé sem obras não salva, não nos faz crescer espiritualmente, não nos eleva. Então é preciso ter essas obras para que realmente possamos ter um crescimento espiritual. Ele nos diz aqui o seguinte, que a bondade divina nunca nos faltará, mas também é necessário que a gente treine e bote em prática, construa a nossa bondade humana. E ele também nos traz aqui outro ponto, que muitas vezes a gente diz assim, mas eu tenho fé, não faço mal a ninguém, né? Mas e o bem está fazendo? Então, não adianta não fazer o mal, mas tem que praticar o bem. Então, por quê? Porque se a gente diz assim, eu oro, eu rezo, eu fico horas, o dia todo, vamos dizer, o dia todo, fazendo orações, louvando, não faço mal a ninguém, mas qual é o movimento do bem que está fazendo para si e para os semelhantes? Então, é preciso ter esse movimento do bem para que a gente realmente possa galgar aquela benesse divina, ou seja, a vida espiritual que todos nós almejamos ter, o crescimento, a evolução. Então, nós viemos aqui para isso.
Então, hoje eu estava pesquisando, estudando, e todo dia eu leio o Evangelho do dia. Meu irmão me manda esse Evangelho e eu leio. E hoje o Evangelho, quando eu li, eu me reportei, porque o Evangelho é uma passagem de Mateus, aquela passagem onde Jesus diz assim: aquele que diz Senhor, Senhor, apenas, né, não ganhará o reino dos céus, mas sim aquele que pôr em prática os ensinamentos do meu Pai. Então, aquelas palavras, esses ensinamentos que eu trago, ou seja, que fizer a vontade do Pai, pôr em prática. Jesus, no Evangelho, diz assim, categoricamente. Então, aquele que ouve os meus ensinamentos e não põe em prática, de nada adianta. Então, ele faz a parábola daquele sábio, um homem sábio, prudente, que constrói a casa em cima de pedras e vem a chuva, a tempestade e não destrói. E aquele imprevidente constrói um em cima da areia e simplesmente vem o vento, a chuva e carrega tudo, destrói. Então, todos dois tiveram atitudes de construir algo, mas um seguindo a prática segura e o outro um pouco displicente, vamos dizer assim. Então, não somente a fé, mas sim obras, né? Precisa fazer o serviço bem feito, o serviço material e também o espiritual. Vamos sempre lembrar, porque a fé e a obra andam juntas, né? Precisa estarem emparelhadas para que possa surtir efeito e ter realmente retorno. O conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Então, se nós almejamos uma vida superior, nós temos que ter fé e obras, né? Temos que realmente andar juntas. E aí, Emmanuel nos traz assim, é, são 4 itens, né, que ele traz. Então, ele coloca assim: prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Então, nós, né, que seguimos a doutrina espírita, nós temos uma máxima de que fora da caridade não há salvação. Então, essa é uma máxima que nós também devemos, a caridade através do material, através do espiritual, através da prece, através do serviço, porque também um serviço, o você olhar o outro, um sorriso, um abraço, um alento, né? Uma atenção, tudo isso é serviço, tudo isso é fazer o bem. Então, e aí nós temos como exemplos dessa prece e trabalho, santuário e obras, cultura e caridade, ideal e realizações, o exemplo fabuloso do nosso mestre, nosso guia e modelo, né? Jesus tinha seus momentos de conexão com o Pai, de fé, de oração, mas também muitos momentos de muito trabalho, de muita caridade,
é de muita abnegação, muito serviço e obediência sempre a fazer a vontade do Pai. Ou seja, o que é fazer a vontade do Pai? É nós também seguirmos as leis naturais, as leis divinas, né? Sempre essa vontade do Pai. Então, se a fé e as obras não andarem juntas, nós vamos ter aí uma fé inoperante, uma fé que não tem resultado, uma fé que às vezes é, é apenas uma crença religiosa. E a crença religiosa seria um meio. O apostolado é o fim. O apostolado, o serviço, o se doar, o fazer. Então, essa fé inoperante é uma fé que realmente não é a fé que o nosso Pai, que o nosso Mestre, que os nossos benfeitores esperam de todos nós. Então, nós temos que nos esforçar ao máximo e ficarmos alerta, porque às vezes a gente se distrai mesmo. O tempo passa, a gente o nosso dever de casa, orar pela manhã, orar à tarde, orar à noite, e às vezes a gente deixa de fazer aquele movimento, porque às vezes o tempo nos engole, a verdade é essa, que o tempo nos engole, e aí nós temos que ficar também atentos para que a gente não diga assim, pô, eu não tive tempo, né? Então, nós temos que, dentro da nossa vida, das nossas obrigações, dos nossos deveres com a vida material, nós também temos que ter aquele momento de um dever espiritual e pôr em prática. Então, não somente a fé e a oração, mas pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou e vamos pedir também essa ajuda, que sejamos um pouco semelhantes ao nosso mestre, né? Nós nunca chegaremos a esse patamar só depois de muitas encarnações e olhe lá, né? Mas podemos nos assemelhar, fazer o esforço de seguir realmente as pegadas que ele deixou para nós. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda. Então, quando eu li isso aqui, que está em fé inoperante, eu me lembrei daquele do Evangelho, né? Aquela parábola do grão de mostarda que Jesus nos ensinou. Então, a fé é o embrião que está na semente. Se nós não pusermos mão na massa para plantar, para regar, para trabalhar, essa semente nada vai valer. Então, nós vamos ter apenas o embrião e esse embrião vai ficar sem função, porque precisa do trabalho para que essa árvore cresça, floresça, dê frutos, como a mostarda, que é pequenininha, não é? Como ele diz, que se tiveres um grão de mostarda, pede que a montanha mude de lugar e mudará. Então, é a gente ter essa fé, mas precisa do movimento. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, constanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar a terra viva de sentimento, um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis
das promessas brilhantes. Então, isso aí é um texto de Emmanuel, e sobre dentro da fé inoperante. Então, se apenas guardarmos o êxtase religioso, que é bom, é tão bom a gente meditar, orar, realmente traz um gás para a gente, né? Traz um gás. A gente receber um passe nos dá a energia. E aqui, eu pesquisando no texto, fala sobre isso, que esse êxtase, esse, vamos dizer assim, esse glamour que a oração, a fé nos traz, esse fervor, essa calma, muitas vezes a gente se acalma lendo o Evangelho, faz com que ative a nossa inteligência para que a gente possa realmente pegar toda essa energia, porque a fé nos traz energia, a oração nos traz energia benéfica, e transformarmos também essa energia de fé em energia de caridade. Caridade com o nosso semelhante, caridade também conosco mesmo. Então, é importante que nós façamos esse movimento e entender que esse êxtase religioso é preciso não ficar só no êxtase religioso, mas sim ter um trabalho constante, sempre, né? Então, nós temos muitos exemplos de serviços, de trabalho que nós podemos desenvolver. Agora, nós precisamos também ficar atentos, porque às vezes nós nos acomodamos, né? Devido à situação da própria vida, corrida e tudo mais. E eu pesquisando, eu vi um texto de Emmanuel, do livro Consolador, onde ele traz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade, significando luta, trabalho incansável para se alcançar objetivos e fins. Então é lindo isso, né? Então ele nos traz aqui que a fé guarda no coração a luminosa certeza em Deus. E essa luminosa certeza em Deus tem que ultrapassar, né, o âmbito da crença apenas, da crença religiosa. Mas sim isso ser transformado à realização divina, que significa luta, trabalho incansável, para que alcancemos os objetivos e os fins. Então, qual é o grande objetivo e fim nosso? É a nossa evolução, a nossa construção espiritual para que nós alcancemos patamares mais elevados cada vez mais. Então, ou seja, Deus nos deu essa providência divina de reencarnarmos para que nós possamos trabalhar essa nossa evolução. Então, é esse o grande objetivo nosso na nossa vida. Temos objetivos materiais, que isso nós estamos ainda na carne, temos que ter objetivos materiais, mas o grande objetivo da nossa vida é justamente alcançar essa evolução, porque nós vamos dar continuidade à vida.
A vida continua. Quando nós deixarmos o corpo, nós vamos continuar trilhando e é preciso a gente chegar lá no mundo espiritual com uma mala não vazia e nem pesada de negatividade, muito pelo contrário. Pesada de elevação, de virtudes, eu acho muito pesada, não vai ser. Mas que a gente aguente carregar essa mala recheada de bons frutos, né, para que a gente possa aproveitá-los na nossa vida futura, na nossa vida futura. O exemplo de nossas obras mostra o meio, o mérito da nossa fé. Então, eu vi esse texto aqui, o exemplo de nossas obras mostra o mérito da nossa fé. Acreditar e nada fazer, crer e desanimar, ter fé e desesperar são paradoxos. Então, precisamos demonstrar que nós temos fé, ou seja, mantendo-nos também equilibrados, porque a gente ter fé e às vezes se desesperar, às vezes ir contra os desígnios de Deus, né? Porque nós temos que, às vezes, ter resignação em alguns momentos. Então, não podemos nos desesperar. Não podemos também, aqui ele diz, desanimar, que às vezes vem dificuldades grandes para a vida, para a nossa vida. E aí a gente vai entregar os pontos. É claro que tem momentos que realmente balançam a gente, né? Sacodem. Mas a gente, com fé, a gente dá a volta por cima e não desanima, segue em frente e realiza o que tem que ser realizado. Então, nós temos que demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes. A fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não constrói obras e não passa de escura vaidade e enganos no coração. Então, para nós termos fé, a fé tem que ajudar, tem que consolar, tem que servir. Então, só ter a fé não funciona. Então, esse é o ensinamento que o Evangelho de Tiago nos trouxe e Emmanuel nos trouxe esses pontos para que nós possamos refletir e nos esforçarmos para pôr em prática. Porque pondo em prática, a gente realmente demonstra o tamanho ou quão nós temos fé. Vamos, às vezes, ter momentos difíceis, vamos. Vamos, às vezes, desanimar, vamos. Mas o que nós não podemos é permanecer no desânimo, nem permanecer no desespero, nem permanecer na inatividade. Nós temos sempre que fazer o movimento do bem. Então, não é não fazer o mal, mas sim fazer o bem. Então, o bem ao nosso semelhante, o bem a nós próprios. E trabalhemos bastante para que a nossa fé também nos leve ao esforço constante da nossa tão sonhada e esperada reforma íntima, para que nós alcancemos
patamares mais elevados cada dia mais. Que assim seja, e muito obrigada, a escutatória, e uma boa noite a todos. Gratidão, Neide, minha irmã, pelas palavras da noite de hoje, pelas reflexões, que possamos colocarmos em prática, né? Fazermos esse movimento, fé em ação. Então, vamos agora para o nosso atendimento espiritual. Vamos nos prepararmos, vamos nos colocar numa posição de receptividade. Vamos colocar nossa aguinha para ser fluidificada. Sentarmos comodamente. Fazer essa pausa. Sentir a nossa respiração, muito importante. Inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar bem devagar. Sinta, se perceba. Coloque as mãos espalmadas para cima. Eleve o seu pensamento a Jesus, à espiritualidade. Inspire, expire. Sinta o ar entrando e saindo das suas narinas. Os atendentes espirituais vão chegando mais próximos a nós. E iniciam o trabalho de limpeza dos nossos corpos físicos, físico, mental e espiritual. E eles retiram todas as energias deletérias, limpando os nossos chakras, energizando, tirando todas as energias negativas, tudo que não é bom. Aproveitemos o momento, respirando, orando, se entregando a esse trabalho, colaborando com os irmãos. Eles sabem das nossas necessidades. Depois dessa limpeza energética, eles vão trazendo um feixe de luz no topo da nossa cabeça. Esse feixe de luz vai se transformando, vai se abrindo, vai passando por nós, se transformando num grande círculo magnético. Esse círculo magnético vai passando por todos os nossos chakras. Começando do chakra distribuidor, nosso chakra coronário, passando pelo nosso chakra frontal, por nosso chakra laríngeo. Esse círculo magnético vai descendo, passando pelo nosso chakra cardíaco, expandindo para os pulmões, por nossas células,
veias, vasos, artérias, tudo sendo purificado, limpo, energizado, curado. E esse círculo magnético desce um pouco mais para o nosso chakra umbilical, para o nosso chakra esplênico, e vai se expandindo por todo o nosso abdômen, passando por todos os órgãos do baixo ventre, se expandindo por todos os pontos energéticos que há no nosso corpo. Inspire mais uma vez, profundamente. Solte o ar, bem devagar. Ao inspirar, repitam mentalmente: eu sou luz. Inspire mais uma vez e mentalmente diga: eu sou paz. Mais uma vez, inspire e diga: eu sou saúde. E esse círculo magnético se expande por todo o nosso lar. Tudo está sendo purificado, limpo, energizado. A paz conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Encerrando esse momento, agradecendo aos irmãos pelo trabalho da noite de hoje, agradecendo a nossa irmã Neide mais uma vez por sua reflexão, encerrando com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e permaneça conosco hoje, agora e sempre. Até a próxima. Uma boa noite a todos.